hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente me pergunta, que é como que você faz para manifestar alguma coisa ou para deixar que essa coisa chegue até você, para que as coisas boas venham até você quando você está negativo, quando você não consegue nem imaginar que alguma coisa é possível. E aí eu abri a caixinha de perguntas e teve muita pergunta interessante, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. E aí eu pergunto para vocês, né? O que que é que vocês acham que é impossível, que está longe de acontecer na sua vida, mas que você queria muito? Mas para fazer coisas boas acontecerem na nossa vida quando a nossa vibração está baixa, quando a gente acha que não é possível, quando você nem acredita que pode acontecer algo de bom, quando você perdeu as esperanças. Hoje a gente vai falar sobre isso. Me contem aqui de onde vocês estão falando. Eu estou falando de Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje aqui, mesmo sendo serra, está muito calor. Espero que melhore um pouquinho, fique mais fresquinho, mas está bastante calor aqui. E de onde que vocês falam? Contem pra mim aqui. E a segunda coisa que eu quero ouvir de vocês, qual é a questão que vocês acham que é impossível, mas que bem que você queria? Ó, tem gente de Ilhabela, do Rio, Maceió, Miami. A live tá internacional hoje. Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, coisa boa, gente. Então a gente vai elevar a vibração aqui, entender como confiar nessa força da vida, mesmo quando a gente não tá bem, a gente precisa entender que sempre tem ajuda disponível. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu quero ficar um pouquinho assim mais distante da câmera, que às vezes eu fico muito perto. E agora eu tô com um microfone novo, para eu conseguir ficar assim um pouquinho mais distante. Mas queria ouvir se vocês me ouvem bem. Tá bom o áudio para vocês? Olha que legal, Caruaru, Paris, Portugal, Paraná, Espírito Santo, coisa boa, gente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a coisa que vocês ficam querendo muito, mas que você não consegue realizar? Sabe? Eu vou trazer aqui uma lista das principais coisas que os meus clientes, as minhas clientes, ficam desejando, mas acham que é impossível. Uma delas, trabalhar de home office e ter tempo livre para ficar com a família, para ficar com os filhos. Ter um trabalho que remunere bem, mas que sobre tempo também. Geralmente tempo é uma grande questão, né? Todo mundo quer ter mais tempo e dinheiro. E eu vou explicar para vocês por que tempo e dinheiro é conectado um com o outro, tá? E vocês vão entender por que a gente pode receber ajuda. E quanto mais a gente aceita receber essa ajuda, mais a nossa vibração vai aumentando e mais as coisas boas vão acontecendo e a gente vai tendo a capacidade de criar fé, mesmo que hoje, no momento presente, a gente esteja sem esperança. Tá? Então, para começar aqui, queria ouvir de vocês se alguém aqui já teve alguma situação em que estava completamente sem esperança e do nada, aconteceu algo surpreendente e aí você conseguiu resolver aquela coisa sem fazer nenhum esforço. Tipo, caramba, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto hoje. Aí do nada vem alguém te dar um dinheiro ou você recebe um dinheiro inesperado de alguma coisa que você tava para receber há um tempão. Ou então você queria muito uma vaga de emprego, mas você ficou em segundo lugar na seleção. E aí do nada a pessoa que estava em primeiro lugar decide que não quer ir. Sabe, essas coisas, assim, esses sinais pequenininhos que se a gente está muito atento no dia a dia, a gente começa a perceber que tem ajuda. A gente tem muita ajuda. O problema é que o mundo espiritual não consegue mandar ajuda pra gente quando nós não permitimos, porque tem a lei do livre-arbítrio. Então, se você continua repetindo, repetindo, repetindo que não tem jeito, que isso é impossível, que não tem forma disso acontecer, que essas coisas só acontecem em filme, só em novela, em conto de fadas, quanto mais você vai repetindo isso, mais você vai negando ajuda. E aí, o que eu quero ensinar hoje para vocês? Como receber ajuda quando você não está bem. Porque quando a gente está passando alguma situação que deixa o nosso corpo em estado de alerta, né? Você está ali passando alguma privação, você está passando alguma situação abusiva, você está passando alguma necessidade, ou está convivendo com uma pessoa que você não gostaria, ou está passando uma situação difícil no trabalho.
Quando você está vivendo isso, você não consegue ficar em, ai, nossa, eu tô super com a vibração elevada, nada me abala, nada me afeta, né? Porque nós somos seres que temos esse corpo físico como antena, né? Senão a gente não ia nascer com visão, audição, paladar, tato, olfato e empatia, né? E outros poderes psíquicos que a gente tem e que não percebe e não consegue sintonizar com clareza. Então, nós somos uma antena, a gente não nasceu para não ser afetado pelo meio. Nós somos um produto do meio. Então, quando você convive muitas vezes com gente que é muito negativa, a tua mente, o teu espírito, tuas emoções foram todas programadas para ter uma visão de mundo negativa. E você não consegue imaginar que existe outra forma de ver o mundo. Esse vira seu normal, né? E quando isso vira o seu normal, você não aceita que possa existir outra realidade. E aí, uma frase para quem já me conhece aqui sabe que é emblemática, que é: a nossa realidade não é a verdade. Ela é só um componente que acontece na nossa vida de acordo com as vibrações e com as crenças que a gente tem emanado até hoje. Se eu mudo o que eu penso hoje, amanhã tudo pode ser diferente. E você, gente, não tá a 10 passos, a quilômetros de distância, a muito longe do que você deseja. Você tá a uma vibração de distância. Então, quando você consegue sintonizar naquilo que você realmente quer, naquilo que você deseja, você tem que acreditar que você merece e que você já condizente com essa realidade. Mas quando você está passando privação, como é que você vai fazer isso? Peraí, mana, mas pô, eu tenho um boleto para pagar hoje, que senão eu vou ficar sem água, vou ficar sem luz, não tem comida para comprar para meu filho, ou eu tô sem emprego. Como é que você vai manter uma vibração elevada com uma situação desafiadora dessa, né? Ou alguém que você ama faleceu, ou alguém que você ama partiu. São situações que deixam a gente triste. Você acha mesmo que Deus ia criar a gente com essa sensibilidade de termos empatia e nos afetarmos pelo ambiente, ficarmos tristes, se não fosse ter ajuda disponível para que a gente tenha amparo para sair disso? Então, quando nós não estamos bem, a primeira coisa, a gente não pode se isolar. A gente tem que buscar aquilo que importa, aquilo que afeta a gente positivamente, porque já tem muita coisa afetando negativamente. Por isso que é tão importante, num processo de cura, num processo de autoconhecimento, de despertar da consciência, ficar muito atento nas coisas que a gente tem consumido. Então vamos lá. Ah, eu vou ficar vendo noticiário, me contaminando de notícia ruim? Não vou, a gente já tem muita coisa ruim para se afetar, né? Eu vou ficar ouvindo fofoca? Vai aumentar a minha vibração negativa e vai acontecer mais coisa ruim, né? Vai ver um meme, vai ver uma bobeira, vai se distrair a mente, vai fazer carinho no seu cachorro, vai brincar com seu gato, vai rir com seu filho, vai aproveitar a vida. Quando você está sem fé e está mal, tem só uma forma de conseguir ajuda. E é pedindo ajuda, claro, mas é permitindo receber. E sabe como é que a gente abre os nossos receptores para essa ajuda? Apreciando. A capacidade de apreciar a vida, simplesmente porque a vida existe, simplesmente a força da vida que atua dentro de nós e ao nosso redor, é a nossa capacidade de receber. Então, se eu me conecto hoje com o tanto de ar disponível que eu tenho para respirar, pelo alimento que eu tenho na minha mesa, pelo amor que eu tenho dos meus pais, ou dos meus filhos, ou dos meus amigos, ou pelo amor que eu não tenho, mas que eu estou disponível a criar a partir de agora, né? É começar a identificar as coisas pelas quais nós queremos agradecer. E aí, você não pode agradecer por aquilo que é ruim, que baixa a sua vibração. Isso é um mito da lei da atração, isso é feito totalmente errado. Porque você não pode burlar a vibração que você tá e ficar, ai, muito obrigada por esse desafio que eu tô passando. Só que no fundo você é triste, arrasado. A gente não pode negar os sentimentos. A primeira forma de aceitar receber é se vulnerabilizar, é aprender a pedir ajuda, pedir colo, pedir afeto. E com essa ajuda, esse colo, esse afeto, você vai sentir que é possível ser amparado. E a energia da fonte, gente, de Deus, seja do que você acreditar, ela sempre vai te amparar. Ela é abundante, ela é ilimitada. Esses dias eu estava comentando aqui
com uma amiga o tanto de coisa que nasceu aqui em casa. Eu moro num sítio, né, aqui em Itaipava, na Serra do Rio. E aí, aqui em casa, teve um momento que eu passei uma situação muito difícil, muito triste. Tinha acontecido uma grande enchente aqui na minha região, muita gente tinha morrido. E aí, logo depois veio o isolamento social, aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, quando eu cheguei no quintal, tinha nascido um pé de mirra. Para quem não sabe, mirra é uma planta que a gente usa para fazer incenso, é uma planta sagrada. E eu chegava em casa, só sentia um cheiro. Quando eu fui ver, era um pé de mirra que nasceu espontaneamente aqui na minha casa. E pode parecer bobeira, né? Mas não fui eu que plantei. Ninguém que eu conheço plantou. Na verdade, foi a natureza, foi Deus. Através de quem? Da força da natureza. Através dos pássaros que estavam aqui, que trouxeram essa abundância para mim. E já nasceu aqui na minha casa também pé de tomate, já nasceu um pé de café, um tanto de coisa que não fui eu que tive que fazer nada. Nasceu uma árvore linda, enorme, chamada espatódia. É uma árvore gigantesca, com flores laranja. Foi passarinho que trouxe. E aí eu fico pensando, fui eu que tive que ter esforço? Não. É o poder da força da vida. Mas pensa só, eu tenho o maior privilégio de ter criado uma vida aonde eu tô no meio da natureza. Então, é um ambiente propício para eu me conectar com essa força abundante. Agora, mas eu não vim daqui, né? Eu venho do subúrbio do Rio. Eu não tinha acesso a toda essa beleza, toda essa abundância. Eu passei muitos momentos de escassez na minha vida. Muitos mesmo, de ficar sem perspectiva de nada, sem conseguir pagar as coisas, andando de transporte público lotado de madrugada, tendo que trabalhar pra caramba. E essas coisas acontecem, mas eu me lembro da minha sensação, no fundo da minha alma, que era pensar: isso não é pra mim. Eu não quero isso, eu quero uma coisa bonita, eu quero uma coisa boa, eu me recuso, não quero viver assim. Eu quero viver coisas bonitas. Na época eu não sabia o que era abundância, né? Eu só sabia que aquela situação pra mim eu não gostava, eu não queria e que acabou. Eu não me acostumei com uma coisa que era ruim, sabe? Eu me recusei a coisa que é ruim. Então, qual é o segundo ponto que a gente pode usar ao nosso favor para atrair abundância para nossa vida? É o poder da insatisfação positiva. Como é que é isso, mano? É meio complexo, né? Eu tô insatisfeita, eu não gosto daquela realidade, eu recuso aquela realidade. Eu recuso, falo, isso aqui não é pra mim, chega, não quero. A pessoa me tratou mal, chega, não quero. A pessoa me manipulou, chega, não quero. A pessoa me ofendeu, chega, não quero. Acabou aqui. Então, quando você fala não, o universo escuta. E é aí, nesses pequenos detalhes, nessa atenção pelo seu momento presente, que você começa a dizer para o universo, para Deus, para os seus mentores, o que você quer e o que você não quer mais na sua vida, né? Então pensa assim, existe uma mesa com 12 cadeiras, tá? Uma delas é a cadeira da pessoa pobre, uma delas é a cadeira da pessoa triste, uma delas é a cadeira da pessoa boazinha, uma delas é a cadeira da pessoa cuidadora, que dá conta de tudo, uma delas é a cadeira do da pessoa sobrecarregada lutadora. Tem várias cadeiras. E aí alguém vai chegar para você e vai falar: "Tudo bem, senta aqui. Eu reservei esse lugar para você". Mas sempre vai ter uma escolha se você quer sentar ou não. Às vezes é uma pessoa que você ama muito que está nessa mesa te esperando. Às vezes é uma pessoa que você considera muito, é um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma amiga. Uma amiga que te liga todo dia quando tá mal. Ela só te liga quando tá mal. E aí ela vai, te coloca naquela cadeira da ouvinte de porcaria. Ela só te fala porcaria. Ela não fala nunca coisa positiva. Quando ela quer celebrar, ela chama outro amigo. Mas para falar coisa ruim, ela te liga. Aí você vai, atende, fala: "Mas o que eu vou fazer? Eu vou recusar a chamada da minha amiga?" Vai. Vai falar: "Oi, amiga, tudo bem? Eu entendo que você tá triste. Sinto muito, mas eu tô um pouco ocupada agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Daqui a pouco eu te retorno." E aí você recusa aquilo que estão te mandando, que não é uma cadeira mais que você quer sentar. E aí você olhou, tem várias dessas cadeiras, mas nessa mesa tem também a cadeira da abundância, aquela que está pertinho do buffet. Tem a cadeira da prosperidade, tem a cadeira da alegria, da diversão. Aí você começa a ir dizendo sim para essas pequenas cadeiras, para esses pequenos lugares, e você vai ocupando esses novos lugares.
Então, você sair da escassez e se abrir para atrair coisas boas, sair da tristeza, sair da depressão, sair da ansiedade, é você ir começando a recusar cadeiras que você não quer sentar, lugares em que você não quer estar, pessoas com as quais você não aguenta mais conviver, limites que são o tempo todo rompidos, invalidados, violados para que você seja aceito naquele ambiente. Quando você começa a falar não, você começa a dizer sim para as outras cadeiras divertidas, né? Então, por que que a gente não pode, gente, fazer as coisas de um jeito mais simples, mais leves, mais divertidos, mais fáceis? Por que que o que vem fácil não é aceito por você? Então, estar aberto a receber é estar aberto a validar os seus desejos. Quando você valida os seus desejos, você encontra uma luz incrível que está dentro de você. E eu estou agradecendo aqui, eu até fixei um comentário, gente, quem assistir gravado não vai ver, mas várias pessoas estão comentando aqui, falando que eu irradio uma luz, muita gente elogiando, só tenho a agradecer a vocês e agradecer aqui ao Otton pelo espaço no canal Espiritualidades. E eu vou ler um comentário aqui, que eu até fixei, da Luciana, que ela fala: irmã, você irradia uma luz muito forte, abençoada seja. Acabei de entrar na live, não te conheço e me encantei com a tua luz. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro, né? Obrigada, Luciana, e todo mundo que está aqui. Espero contribuir com vocês. Mas, gente, nem sempre eu tô assim com essa luz, não. Esses dias eu brinquei nos stories, né? Falando que eu passei um monte de desafio, porque eu tô mudando todo o meu marketing, todo o meu posicionamento, e eu nunca tive ajuda para cuidar aqui do meu Instagram. E agora eu tô tendo ajuda. E foi uma confusão danada, porque eu que escrevo tudo, eu que gravo os conteúdos. E aí, para pedir ajuda, eu tenho que ter paciência para ensinar, para passar as coisas para as pessoas, até as pessoas entenderem, né? Porque ninguém fala como eu aqui, né, no meu Instagram. É difícil, porque eu falo do coração, não é um aplicativo, não é um chat GPT, não é nada disso. Então, é muito difícil conseguir conciliar, né? E aí, agora eu tô tendo essa ajuda. E eu percebi, por que que eu tô contando isso para vocês? Porque eu me peguei várias vezes durante a semana em negação. Em negação porque era mais fácil fazer sozinha. Em negação porque nunca ia ficar bom do jeito que eu faço. Em negação porque eu fiquei muito estressada porque eu tive que dar conta de muita coisa. Até o momento que eu parei e falei assim: não preciso fazer nada desse jeito. Eu estava sentando numa cadeira que me contaram de que para viver sendo uma terapeuta no mundo digital e receber ajuda, eu tinha que fazer tudo nos moldes do marketing normal. E eu falei, eu não tenho, porque a minha vibração, os meus clientes, os meus alunos, os meus mentorados, eles chegam com a lei da atração. Por quê? Essa luz que vocês estão falando que eu irradio é porque eu consigo dizer não para esses quadradinhos que as pessoas tentam colocar a gente. E eu tenho chamado aqui durante essa semana que eu falo que eu quero trabalhar com pessoas incríveis, eu quero atender pessoas incríveis. E pessoas incríveis, gente, passam problema também, né? E eu gosto sempre de trazer meus problemas aqui, eu conto isso para vocês, mas de uma forma a vocês entenderem que não existe problema sem solução. Até diante a morte, existe uma forma diferente da gente enxergar. Até quando a gente não está muito feliz, existe um novo olhar que a gente consegue dar a respeito disso. Por quê? Por exemplo, eu tenho duas, sempre tenho, né? A gente está no mundo dual. Então, numa perda, num luto, eu posso olhar da visão de que jamais eu vou encontrar alguém que eu ame desse jeito, ou eu posso olhar de um olhar de que sorte que eu tive de encontrar esse amor nessa vida. E eu tô pronta para reencontrar com a tua alma em algum momento, na trajetória eterna da minha alma, que em alguns outros momentos nós vamos continuar nos cruzando. Quando a gente está muito triste, a gente também tem duas opções. Ou se acostumar com a tristeza, abraçar a tristeza, ou falar, não, chega, não é para mim, eu já entendi que eu tô triste, mas eu quero ajuda. Eu vou pedir ajuda para quem me ama. Eu vou aceitar receber afeto. Eu vou falar como é que eu me sinto. O simples ato de verbalizar como você se sente, ele é curativo.
porque você consegue elaborar na mente consciente uma coisa que está reservada no seu subconsciente muito profundo. E isso vai fazendo a gente ter clareza, né? Então, eu fui tendo clareza que o que estava me incomodando, porque eu fui conversando sobre isso com as pessoas com as quais eu me relaciono. E por que que é importante a gente construir uma rede de apoio, construir vínculos com pessoas que estejam também abertas? Porque aí a gente, mesmo passando por um grande desafio, o nosso ambiente de afeto, ele é muito maior do que o ambiente externo. Se você consegue criar vínculos, amor, vínculo sincero com pessoas que você preza muito, que você admira muito e que te admiram de volta e que sempre colocam você para cima e que vocês se ajudam mutuamente, você, quando passar por uma situação desafiadora, você não vai ficar sem chão. Muitas vezes a gente fica sem chão porque a gente está acostumado a ter que dominar tudo para ser amado, para ser aceito, ter que fazer tudo pelo outro. E aí, no momento de vulnerabilidade, você não tem com quem contar. Isso acontece muito com vocês? Me contem aqui. Obrigada, gente, quem está aqui agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E teve alguém que perguntou o que que eu faço. Eu sou terapeuta e designer regenerativo. O que que é uma designer regenerativa? É uma pessoa que está preparada para desenhar um mundo de regeneração. Eu venho de uma formação dessa área de desenho, né? Eu sou formada em moda, eu sou formada em artes visuais, em design de interiores e comecei a trabalhar com espiritualidade em 2018, porque eu já venho de uma família de médiuns há muito tempo, né? Meu avô, meu bisavô, e a espiritualidade chama, a gente tem que seguir, né? Não tem jeito. Quem está perguntando aqui qual é o meu Instagram, um outro assunto importante. Essa live, ela só fica salva no meu perfil. Ela não fica salva no canal Espiritualidade, tá? Então, para você conseguir assistir depois e assistir todos os meus outros conteúdos, você tem que clicar aqui na minha fotinho, aí vai aparecer o meu nome, Mana Malta. Você bota lá em seguir, tá? Que aí lá tem muito conteúdo gratuito para vocês e tem também todas as informações sobre o meu trabalho. Vou abrir aqui algumas caixinhas de pergunta, tá? Aqui embaixo tem uma interrogação, do lado de onde vocês comentam, eu vou abrir as perguntas que estão ali. Algumas pessoas já tinham me mandado pergunta pelos stories e aí eu vou abrir aqui. Ó, a minha pergunta era assim: o que você deseja, mas que você acha impossível para você? Ó, essa é a primeira questão. Construir a minha família, casar e ter filhos. Eu gosto de explicar, gente, deixa eu só beber uma aguinha antes aqui. Eu gosto de explicar o seguinte: quando a gente quer alguma coisa que parece impossível, é assim, não fica focado nessa coisa ainda, porque não vai acontecer. Eliette, você perguntou se vai ficar gravada? Rapidinho, tá? Eu já vou responder para todo mundo, mas ó, só fica gravada no meu perfil, não fica gravado no canal Espiritualidades, tá? Então é só clicar na minha fotinha aqui e já seguir, porque aí lá tem muito, muito conteúdo no meu perfil. Tem o Manaflix, que são todas as lives que eu já fiz, você pode assistir por tema. Tem muitos materiais importantes e gratuitos aí para vocês. Mas vamos lá. Quando você quer muito uma coisa respondendo a pergunta, por exemplo, no caso dessa menina que escreveu aqui que quer ter família, casar e ter filho, mas ela acha impossível. Não, a gente não deve focar nisso agora. Eu sei que a maior parte das pessoas que trabalham com manifestação e lei da atração falam que a gente deveria ter um mural com aquilo, ficar pensando em atrair aquilo para nossa vida, ficar mentalizando aquilo todo dia, todas essas coisas, tá? Então, eu sei que a maior parte das pessoas fala isso. Mas, gente, o que a gente precisa entender é que o universo, ele é vibracional. Se eu vejo, sei lá, vou fazer uma colagem porque eu quero ter uma mansão na praia com um iate na porta, tá? Tô sonhando alto, né? Ok, eu quero isso. Aí eu vou fazer uma colagem com isso, porque eu vou ficar olhando isso todo dia até eu ter. Mas se na hora que eu vejo aquilo, eu penso, isso é impossível. A sensação que isso vai me dar é de quê? Frustração. Frustração é uma vibração baixa. Então você não vai conseguir vibrar na mesma frequência disso que você está visualizando.
O exercício de visualização só funciona para aquelas coisas que, quando você pensa nelas, te alegra. Então, a gente tem que estar muito atento no que alegra. Então, vamos voltar aqui para a questão da nossa live. Como você faz para atrair coisas boas quando você não está bem? É você buscando coisas que te façam bem. Então, ok, eu quero construir minha família, casar e ter filhos. Se isso está te gerando uma sensação de impossível, é porque você não tem referência de pessoas que têm família, que casaram, que têm filhos e que são felizes. Porque a nossa mente, ela só vai querer aquilo que é reconfortante, que é seguro. Ela quer receber recompensa. Se você acha que isso vai te causar estresse, vai tirar sua liberdade, vai te dar problema, tu acha que a tua mente vai querer trazer isso para você? Não vai, ela vai falar isso é impossível, desiste, né? No fundo é isso. Quando a gente pensa que aquilo vai colocar a gente em algum tipo de perigo, não vai funcionar. Porque, gente, nosso subconsciente, ele é muito, muito, muito previsível. Por mais que a gente não consiga identificar isso. Se isso vai me deixar no modo luta ou fuga, o meu subconsciente vai fazer de tudo para evitar. Então, se eu tenho referência de que ter família e ter filho vai tirar minha liberdade, vai me cansar, vai me deixar feia, vai me engordar, vai me exaurir, eu não tenho tempo para isso. Você acha que o universo vai mandar isso para você se você não tem tempo para isso? Então, como é que a gente vai conseguindo ir construir um caminho vibracional para isso? É ir focando em coisas bonitas que vão levando você para isso. Então, vamos lá. Eu primeiro vou focar em ter amigos que tenham família. Eu vou focar em frequentar lares de pessoas com filhos e que são felizes. Eu vou buscar amizade sincera com pessoas que são casadas e que cuidam dos filhos sem se sobrecarregar, porque tem uma rede de apoio. Gente, eu não tenho filhos, mas eu tinha pavor da história de ter filho. Eu hoje não tenho mais, eu acho lindo. Era tão horrível que era assim, se alguém falasse, fulano tá grávida, eu não sabia se eu dava parabéns ou se eu dava pêsames. Eu era aquela que tinha medo de engravidar na adolescência, mesmo com 30 e tantos anos. Então, eu tinha pavor. Muitas coisas depois me fizeram mudar isso, mas a primeira coisa que me fez mudar isso foi quando eu vim morar aqui na Serra, eu comecei a ver a rede de mães da escola Waldorf que tem aqui, que é um método de ensino voltado para a comunidade, né? São pessoas que educam juntas, são colaborativas e tal. E eu vi que, ok, ser mãe é trabalhoso, mas você não precisa fazer isso sozinha. Se você tem uma rede, né, de mulheres juntos, de mulheres ou de homens também, mas se você está junto com outras pessoas. Então, isso foi muito mais valioso para quebrar essa crença e tirar esse horror de mim, ter referência, construir um repertório de uma família equilibrada e feliz e uma maternidade equilibrada e feliz, do que ficar tentando mudar essa crença e reprogramar isso. O que reprograma nossa mente, gente, é referência. É ver que é possível. Se você ver coisas e aí você busca realidades para validar que isso realmente é impossível, pessoas que só se deram mal tentando, você não vai conseguir realizar nunca, tá? Próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos lá. Eu quero evoluir na minha carreira de formação em estética. Eu formei em 2015, mas infelizmente me sinto travada. Então vamos lá. Você tem já essa carreira de formação em estética, né? Você fez isso em 2015. Talvez depois da sua formação tenha muita coisa atualizada, muita novidade, né? E talvez essas novidades que aconteceram, gente, 2015 não tinha nem internet direito do jeito que tem hoje, né? A gente não fazia nada no digital direito, assim, tinha, mas era precário. Então, imagina só o quanto você precisa se atualizar, né, para estar sentindo confiança de que consegue divulgar bem o seu trabalho, né? Eu sei, empreender não é uma coisa mais fácil do mundo. E o que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: tem gente que já tem uma personalidade empreendedora. E tem pessoas que têm uma personalidade de segurança, de gostar daquilo que é concreto, de gostar daquilo que é linear, daquelas coisas que são fixas. Tem que entender a sua natureza na hora de manifestar. Então, se você quer evoluir nisso,
mas você está sentindo que travou, talvez isso esteja te colocando numa situação de insegurança. E aí fala, ah, mas é porque eu sou insegura porque eu não confio no meu trabalho? Não, talvez você confie no seu trabalho. Talvez você não confie na forma como as pessoas pagam as outras, na referência que você tem em relação a como esse mercado ele valoriza o profissional. Então, o que você precisaria ter para ser essa pessoa valorizada na sua profissão? O que as pessoas que são valorizadas na sua profissão têm que você não tem? Ou talvez na hora que você vai responder isso, você vai ver que você já tem, né? E de novo, a primeira coisa é, se isso está te gerando uma situação de achar que é impossível, não foca nisso. Foca a melhorar os seus aspectos que vão te tornar a pessoa que vai ter segurança para viver disso. Então, talvez você não vai viver integralmente disso, talvez você vai viver um pouco disso e vai fazer outras coisas que vão te dar recurso, porque talvez o dinheiro seja uma coisa que importa muito para você, né? Tem gente que se motiva de viver de uma maneira instável, né? Por exemplo, pessoas que gostam de ser profissionais de venda se motivam com a comissão, com a venda sazonal, alto e baixo. Tem gente que não, que quer ter um salário fixo todo mês. Então, entender o que é mais importante para você, tá? Se é ter esse valor fixo ou se é conseguir fazer isso que você quer de maneira autoral. Porque às vezes, gente, é só ir arrumar um lugar que te pague um valor fixo para você ir trabalhar e pague bem. Então é isso que a gente tem que entender antes de manifestar, sem comprar a verdade do outro. Porque hoje em dia todo mundo fala, todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que não sei o quê. A gente não tem que nada, a gente tem que procurar aquilo que dá paz no nosso coração. Se tira a sua paz do seu coração, é porque não é, né? E alguém comentou aqui, tem que encarar com coragem. Gente, coragem é agir com o coração. E o nosso coração é a nossa melhor parte, é a nossa parte mais pura. Se você está agindo com o coração, não está gerando medo. Muita gente acha que coragem é enfrentar o medo. Não é. A coragem, ela vem de você ouvir a voz do seu coração e fazer aquilo que seu coração pede. Então, se o seu coração pede para você fazer o oposto daquilo que te dá medo, por que você vai encarar isso assim? Eu sempre falo uma coisa muito importante, que a gente não tem que sair da nossa zona de conforto. Isso é um pensamento masculino em desequilíbrio, é o masculino ferido. Você sair da sua zona de conforto, essa frase, ela fala que trabalhe enquanto eles dormem, lute porque só os vencedores é que tem lugar no mundo, né? Esse tipo de coisa, foguete não tem ré. E aí você daqui a pouco tá com burnout, tá com ansiedade, síndrome do pânico, um monte de coisa que não precisa, né? Mas é o quê? É ficar estagnado na zona de conforto para sempre? Não. É expandir a sua zona de conforto. Como é que a gente expande a zona de conforto? É mostrando para o nosso corpo, para o nosso emocional que a gente está seguro. A gente nunca vai conseguir enfrentar alguma coisa se deixa a gente em modo luta ou fuga, em modo sobrevivência. Porque quando a gente ativa isso, não é o nosso eu incrível que está falando, é o nosso eu sobrevivente. Você precisa parar de ser sobrevivente, você precisa ser incrível. O que você faz de incrível? O que você ama fazer? O que você faz que te dá felicidade? O que você faz que te dá alegria de viver? O que você aprecia? Quanto mais você focar nisso, mais ajuda vai chegar até você. Porque você se torna a vibração que é compatível com a vida abundante. A vida abundante, ela vem para você quando você está feliz, quando você está em paz, quando você está com compaixão por você mesmo, pelos outros, pelo tempo, quando você respeita o seu limite, quando você aprende a dizer não, né? E muitas vezes esse dizer não é dizer não para você mesmo, querendo se obrigar a fazer coisas. Não foi o caso que eu contei para vocês agora, de que eu comecei a ter ajuda aqui no, com equipe de marketing e aí isso me desequilibrou totalmente, que eu fiquei estressada. Por quê? Porque eu estava tentando fazer um ritmo que não era o meu. E aí não funciona, gente.
O que funciona pra mim é estar aqui com vocês, que é o que eu amo fazer, é sentir essa energia de vocês, é ajudar vocês. E daí sai muita abundância, porque eu sei que eu posso ajudar vocês e eu sei que vocês vão ser ajudados. E isso pra mim não tem assim nada, nada no mundo que seja mais incrível. E quando eu tô fazendo isso, que eu sei que é incrível, me motiva muito. E eu tenho certeza que motiva vocês, né? Então, isso é muito maravilhoso, gente. A Valéria tá falando aqui. Eu tenho um trabalho que tem tudo a ver comigo e está sendo maravilhoso. É isso aí, tem que focar nas. Não é ficar focando só no que é positivo. É observar o que é negativo para falar basta, para sair da cadeira que te colocaram e sentar na cadeira do que você deseja. Né? Muitas vezes, gente, essa sensação de mal-estar que você tem é porque você está há muito tempo acostumada a sentar nessa cadeira cheia de prego. Levanta daí, né? Sacode a poeira e faz aquilo que você ama e que você acredita. Porém, tem uma coisa muito importante. Quando você faz e você acredita, não é só o pensamento positivo. Você tem que ter repertório. O que é repertório? Você tem que estudar, você tem que se interessar, você tem que trabalhar. Mas a ordem não é você ficar correndo atrás, estudando pra caramba, trabalhando pra caramba, odiando isso tudo. É primeiro você sentir o seu coração, você se inspirar, você tá feliz, e aí você vai estudar aquilo que te alegra, você vai pesquisar aquilo que te dá motivação, e você vai ser o melhor naquilo. Você vai fazer aquilo com muito prazer, com muita felicidade, sabe? E você vai ser incrível naquilo. E vou abrir uma última pergunta, que o nosso tempo está quase acabando. Teve uma mensagem aqui ótima, ó. E o que a pessoa acha que é impossível? Meu filho passa a dormir 12 horas de sono todos os dias a partir de hoje. Ela tem um filho que é neném e tá cansada, né? Então, qual é a grande questão aqui? A gente nunca deve desejar nada pro outro, né? Porque isso fere o livre-arbítrio. Então, ao invés de pedir, isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Ah, eu quero que meu filho ganhe tal emprego, eu quero que meu marido consiga tal coisa. Não reze para as pessoas de acordo com a sua expectativa, né? Você reza assim, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que ele seja saudável, eu quero que ele seja feliz. É isso, você joga, manda energia positiva, mas nunca metas, porque você não sabe se essa pessoa tem essa mesma meta e se isso está na linha de tempo mais compatível com a felicidade dessa pessoa, com a evolução dessa pessoa. Então, será que para essa criança dormir 12 horas de sono todos os dias é o melhor para ela? Ou é só uma mãe aqui reclamando porque gostaria de dormir mais, né? Então, na verdade, o desejo aqui seria: eu quero dormir mais, eu quero ter mais tempo, eu quero me sentir menos sozinha, eu quero ter uma rede de apoio. E aí, quando você tem clareza do que você quer, você pode ir construindo isso. Porque o que baixa a vibração aqui não é o filho não dormir, é essa falta. Né? Então é isso que a gente tem que estar muito atento. O que falta? O que está faltando na sua vida que, se você tiver, vai te ajudar? Não responde dinheiro, gente. Eu sei que todo mundo falou, ai, dinheiro. Se tivesse dinheiro, não tinha problema nenhum. Só que vamos falar a verdade. Se você tem uma visão escassa, você vai ganhar o dinheiro, vai torrar o dinheiro todo e vai ficar escasso de novo. Porque é um estado de ser. Quando a gente é rico com 1.000, a gente é rico com 1 milhão, é rico com 1 bilhão. Sabe? Quando a gente tem esse estado de ser da riqueza, a gente sente a riqueza em tudo. Tudo que a gente faz é rico. Tudo que a gente faz importa. Tudo que a gente toca é divino. É isso que vocês deveriam desejar, sabe? Encontrar a riqueza todos os dias de sua vida, né? Encontrar o amor todos os dias na sua vida, aonde você estiver. E aí daí vai vir a sua prosperidade, né? A Odete falou que quer ter muita saúde para viver feliz. Viva feliz e tenha muita saúde. A gente pode inverter isso, né? Então, busca todos os dias ter essa felicidade, sabe? Ai, olha, o que me deixa feliz hoje? Eu vou começar o meu dia fazendo alguma coisa que me deixe muito feliz. Eu vou começar o dia fazendo qualquer coisa que vai me conectar com quem eu sou de verdade. Sabe? Isso é maravilhoso, né? E, gente, antes de eu encerrar aqui, tem mais uma última pergunta que a Betânia botou aqui, ó. Eu tenho mediunidade e não sei como lidar. O que eu posso fazer? Tem muitas outras perguntas aqui, gente, mas eu não consegui responder todo mundo, tá? Então você já me segue aqui, ó, antes de acabar, clica aqui. Meu nome é Amanda Malta. Eu vou botar o arroba aqui também nos comentários.
Então, vamos lá. Você acha que é médium, né? Você é médium e não sabe como trabalhar. Não foi isso, Odete? O que que eu posso fazer? Olha só, a gente precisa de uma live só para isso. Mas existem muitos tipos de mediunidade, né? Tem mediunidade de incorporação, tem clareaudiência, clarividência, empatia, enfim, tem muitos tipos de mediunidade. Eu não gosto mais de usar nem esse termo, porque nós não somos intermediários, né? Nós somos a própria fonte. Então, nós não somos intermediários, é o nosso corpo que só tem a capacidade de perceber alguns aspectos da espiritualidade. Então, por que que todos nós deveríamos ser médiums? Somos médiums? Porque todos nós temos as mesmas antenas. Algumas pessoas tiveram mais tempo para desenvolver a percepção dessa antena, outras pessoas não, né? Então, ok. Se você é médium, você sabe que isso está trazendo consequências para sua vida. O melhor que você pode fazer é você começar a fazer coisas boas, né? A Betânia falou aqui que porque tudo que ela fala acontece. Então comece a falar coisas boas. Porque o que também tem assim, quando você tem muita certeza de qualquer coisa, eu tenho certeza que eu sou médium, que tudo que eu falo acontece. Aí você deveria estar muito atenta para não falar coisa ruim. Se você pensou coisa ruim, pergunta a seguinte questão, né? Isso é clarividência, isso que você está tendo, né? Você está antevendo aí uma situação. Premonição, de falar uma coisa que vai acontecer. Eu também me identifico com essa mediunidade, né? Com a premonição. Você tem que entender que o nosso tempo aqui, ele não é uma história já escrita, ele está em construção. Então, nem sempre o que você vai prever precisa ser do jeito que você está prevendo, se você conseguir mudar o nível de consciência, o amor, a intenção que você e as pessoas envolvidas nessa visão que você teve conseguirem ter a respeito disso, né? Então, você está falando aqui, ó, perdeu várias amizades por falar e acontecer. Mas, Betânia, isso daí que você está fazendo tem que tomar muito cuidado. Eu não vou me alongar aqui, mas é importante, gente, porque talvez vocês estejam passando por isso também. Isso você tem que tomar cuidado, porque se você estiver falando coisa ruim para a pessoa, você pode, sem ter essa intenção, estar amaldiçoando a vida do outro. Quando você tem uma capacidade mediúnica e você fala coisa ruim, você magnetiza coisa ruim. E a mesma coisa acontece com coisas boas. Então, não deve ferir o livre-arbítrio da pessoa contando algo ruim que vai acontecer a ela. Isso não é legal, né? Então, primeira coisa que a gente precisa quando começa a desenvolver a mediunidade é ter ética. O que que é ética? Não é porque eu sei, não é porque eu vi que o outro é obrigado a saber e ver. Quem tem esse dom sou eu. O que que eu vou fazer com essa informação? Será que eu não posso começar a ajudar a pessoa a tomar decisões, mostrando novas possibilidades, com amor, com afeto e com respeito, sem tentar interferir na vida da pessoa, para que ela tenha essa chance? E eu já vou encerrar, Otto, eu sei que meu tempo acabou, mas eu vou contar só uma história aqui curtinha. Uma vez eu atendi uma menina que o sonho da vida dela era ir para Disney. E ela estava com muito medo de ir, porque quando ela passou uma infância muito pobre, e na cabeça dela, se ela fosse para Disney, ela ia morrer, porque era tipo o topo dos sonhos, que depois disso ela não tinha mais o que fazer. E ela tinha essa crença muito forte, mas ela ao mesmo tempo queria muito ir. E ela foi. Ela foi, curtiu muito, foi muito feliz. Quando ela voltou, passou alguns dias, ela veio a falecer. E aí, o que que a gente fala para uma pessoa? Eu atendi essa menina. O que que a gente fala para uma pessoa que veio aqui cumprir esse sonho de conseguir realizar alguma coisa e que precisa desencarnar para poder retornar, querendo, desejando mais, porque é isso que a nossa alma faz, deseja mais. Né? A gente é movido por desejos. A nossa alma veio aqui, manifestou no corpo físico para desejar. Então, é um aspecto de Deus, esse desejo, né, de manifestar na matéria. Ela manifestou o que ela queria, ela veio aqui para isso, né? Então, manifestou aquilo e desencarnou. Eu ia ser a pessoa que ia chegar para ela e ia falar: "E então não vai não. Se você acha que você vai para lá e você vai morrer, então não vai". Eu ia falar isso? Não, porque era a missão dela. É isso que ela veio fazer aqui. Podia demorar 1 ano, podia demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas ia acontecer.
E aí, a gente que julga o que é bom, o que é ruim. Mas para a sabedoria inesgotável da fonte e eterna, nossa alma é eterna, gente. Isso foi só um trecho da experiência que essa alma tinha que ter. Então vamos parar de se apegar em coisa pequena, sabe? Não é, a alma é eterna, tá? Então, eu sei que eu saí um pouquinho do tema, mas é porque vocês sabem que toda live comigo é interativa, eu sempre respondo o que vocês me perguntam. Quem quiser saber mais, ouvir mais, me segue aqui, assiste todos os outros conteúdos que estão gravados. Essa live só vai ficar gravada no meu perfil, não vai ficar gravada aqui. Gratidão, gente, por estarem aqui comigo, por terem tirado 1 hora do dia de vocês para estar aqui. E espero que vocês estejam melhores do que quando chegaram. Espero ter contribuído para a evolução, para o astral de vocês hoje. Gratidão, Otton, pela oportunidade de estar aqui também. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus.